Equilibrar as contas em casa não é tarefa fácil, principalmente em tempos de crise. E toda essa ginástica financeira pode influenciar diretamente na vida do casal. Os desentendimentos por causa de um dinheiro em um relacionamento são comuns. Certo, para a gente falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o psicólogo Jonathan Mazzetti. A gente viu aí que esses desentendimentos são, de certa forma, até normais. Mas existe um limite, Jonathan? Boa tarde, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, Vanessa. Eu que agradeço a oportunidade. Existe sim um limite, né? A questão é sempre achar um equilíbrio nessas discussões, né? E ver qual que é o mais saudável. O que a gente sempre orienta é, no início do casamento ou na preparação do casamento, já haver essa discussão financeira. De como que vai ser, porque nós herdamos princípios, né, de nossas famílias de origem, né? Então cada um vai dar de uma forma com o dinheiro, né? Então quando a gente entra no casamento e não há um diálogo sobre isso, né, as coisas vão ficando difíceis, né? E aí é onde surgem as brigas, né? Por que ele dá dinheiro, se dá com o dinheiro assim e por que eu assim? Então as brigas geralmente são por causa desses motivos. A gente sabe que sempre tem um dos dois ali que é o mais consumista, aquele que vai gastar com despesas às vezes desnecessárias. A conversa é aí o principal caminho, então? Quer dizer, um tem realmente que dar uma puxadinha, conversar, tentar fazer explicar. Qual que é a fórmula? Existe? Vanessa, eu acho que cada casal vai lidar de uma forma, né? Eu acho que o ideal seria colocar tudo na ponta do lápis, né? Fazer uma planilha de gastos. A gente ouviu ela falando que paga primeiro as contas da casa, depois divide, né? E isso é muito dinâmico, né? O interessante é pôr todas as contas, né, no papel e ver o que vai sobrar, com o que a gente vai gastar. Ter os objetivos comuns é muito interessante, né? Por mais e uma parte também que é individual de cada um. Isso é muito interessante, né? Sempre pensando nessa questão que nós vivemos em crise, né? Então, quais são as prioridades, quais são os passos que nós vamos dar, tudo com muita segurança e muito equilíbrio. Agora, quando é o momento de acender ali o alerta? Poxa, as brigas estão muito frequentes, o motivo é sempre questão financeira. Quando é que o casal deve se policiar aí para não caminhar, de repente, para uma situação complicada de crise no relacionamento? É como a gente falou, sempre que o casal tentar conversar e não conseguir entrar num acordo, sempre procurar um profissional ou alguém que possa orientá-los melhor, né? Sempre evitando chegar no extremo, né? Tem pesquisas hoje que falam que a questão financeira já é uma das maiores causas do divórcio, né? Então, assim, sempre que nós não conseguimos sozinhos, sempre procurar uma ajuda, um profissional, aí, um mediador que possa articular junto com o casal. E de que forma esses profissionais, né, ajudam diretamente o casal? Qual aí é o princípio que costuma se utilizar para que o casal entenda realmente que está em crise e precisa desse atendimento, desse especialista? Então, aí, como a gente trabalha, né, cada um vai ter uma forma de trabalhar. Mas, geralmente, a gente senta, né, e aí ouve o outro, e a gente tenta achar um equilíbrio nisso. Tenta mostrar a importância de respeitar o espaço do outro, ou de construir essa unidade entre o casal, né? E geralmente a gente volta um pouco com eles na origem, né? Por que eles pensam em finanças assim, e na questão da família de origem que eu falei no início, né? E aí a gente vai trabalhando, moldando novos conceitos sobre questão financeira, de como melhorar essas questões que envolvem o casamento. Quer dizer, de tudo que você falou, que eu consigo entender que o importante é diagnosticar o problema e entender que o diálogo pode ser aí a base de uma solução? Sim, acho que o diálogo, ele resolve tudo, né? Tem um rapaz que falou que é a questão do amor. E é principalmente isso, a questão do amor e saber dialogar, saber entender um ao outro, a necessidade disso e também saber, não, aqui eu preciso me conter, né? Então a gente conseguir, dialogando, entrar num acordo. Se conhecer, entender qual é o orçamento e conversar muito, porque aí o amor supera tudo, principalmente, né? Tá certo, Jonathan. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada pela presença e por todas essas dicas. Eu que agradeço.